As psicografias são recebidas no Centro Espírita Siama, mas a leitura é via chamada de WhatsApp, né? Então a pessoa não vai até o centro para receber a psicografia, depois recebe para o PDF. Com a pandemia a gente conseguiu adaptar uma série de coisas, né? Porém, com isso, o trabalho se ampliou para o mundo inteiro. Então, consequentemente, a gente tem uma fila de espera muito maior do que era quando ele era só presencial, né? Nós temos uma média de 25 mil animais em cirurgia espiritual à distância, pela mesma razão. As pessoas de todas as partes do mundo se inscrevem para solicitar a cirurgia espiritual à distância. Nós temos tem passe, né, trabalhos intensivos, trabalhos de cromoterapia, cirurgia espiritual, cursos, seminários, cursos de doutrina espírita, espiritualidade animais. E este é o nosso trabalho. Hoje eu vim falar sobre os animais. Estou só fazendo um resuminho para vocês entenderem de onde eu caí, como é que eu vim aparecer aqui, né? Olha, animais, parece, quando nós falamos em relação à doutrina espírita, que é uma coisa nova, né? Nossa, agora que a gente vem pensando nos animais. Mas, na verdade, está dentro da doutrina espírita, dos livros doutrinários, desde o início da doutrina espírita. O Livro dos Espíritos, por exemplo, que é a base filosófica da doutrina espírita, ele tem um capítulo só falando da relação entre os animais e o homem. Chama-se Os Três Reinos, tem um item que se chama Os Animais e o Homem. Então, e muitos espíritos falando a partir de muitos médios sobre a espiritualidade dos animais. Para a gente é novo, porque a nossa relação com os animais mudou. De 1990 para cá, a maneira como nós nos relacionamos com eles mudou. E vem se modificando. Do ano 2000 para cá, mudou mais ainda. Na pandemia, mudou mais ainda. Então, aí a gente começou a se interessar. Mas Kardec fala sobre os animais no Livro dos Espíritos, ele fala na Revista Espírita, de 1858, 1859, 1860, 1864, 1865. Ele fala no Livro dos Médiuns, ele fala no livro Céu e Inferno. Logo depois dele tem Gabriel Delane falando em vários livros sobre os animais. Chico Xavier fala sobre os animais incansavelmente, através de Emmanuel, através de André Luiz, de Waldo Pereira Franco, através de Joana de Andes. Então assim, ó, nós temos incontáveis livros falando sobre o assunto. Mas a gente começou a se interessar mais pelos animais agora. Quando nós iniciamos o trabalho de passe em animais, nós fomos muito questionados, né? Será que animal pode tomar passe? Né? Isso era uma dúvida. Os espíritas achavam que se não desse passe, animais morriam. Então, muita gente nos perguntou, mas eles não morrem no passe? Porque no Livro dos Médiuns tem um capítulo que se chama Mediunidade, né, dos Animais, que o Espírito Erasto fala assim, ó: Senhor T magnetizou o seu cão e ele teve morte fulminante. Isso bastou para os espíritas acharem que se a gente desse passe nos animais, eles teriam morte fulminante. Vocês imaginem que nós teríamos mortes fulminantes a rodo na Siama, né? Mas magnetizar é quando nós doamos a nossa própria energia. Magnetização, magnetizador, ele dá da energia dele. O passista é o intermediário do plano espiritual superior. Então ele estende as mãos, mas quem ministra, quem trabalha com energia, são os espíritos, não é o próprio passista. É claro que nós, quem dá passe sabe disso, nós vamos do nosso amor. É essencial, aliás, que o passista, em passe para animais, em passe para as pessoas, doe do seu amor, ele esteja conectado com o amor, ele esteja conectado com o Cristo, ele esteja conectado com o Evangelho, para que aquele resultado possa ser positivo. Mas junto dele vai ter o passista espiritual. Então o passista, acima de tudo, ele é um médium. Então essa diferença entre magnetização e passe. E aí quando nós começamos, como eu disse, a questão dos animais, o trabalho é novo. A Siama foi o primeiro centro, ainda é o primeiro centro que faz cirurgia espiritual, ainda é o primeiro centro e único que faz a psicografia. Então, assim, uma série de atividades que nós fazemos ainda. Mas nós fomos buscar literatura para estudar a espiritualidade dos animais e entender melhor o que a gente estava fazendo. Tem um livro de 1960 que se chama Conduta Espírita, psicografia do Chico Xavier, psicografia do Valdo Vieira, do Espírito André Luiz, em que ele fala assim, ó: qual deve ser a conduta do espírita perante uma série de assuntos? No capítulo 33 está lá, ó, perante os animais, é o título. Então, o livro Conduta Espírita, capítulo 33, perante os animais. Qual deve ser a conduta espírita perante os animais? E aí ele fala assim, ó: no socorro aos animais doentes, utilizar os recursos terapêuticos possíveis,
inclusive aqueles de natureza mediúnica que aplique a seu próprio favor. A luz do bem deve fulgir em todos os planos. Então ele vai falar isso lá em 1960. Nós começamos em 2006, 50 anos depois, né? Então, a questão dos animais está contida na doutrina espírita desde sempre. Nós aqui modificamos a maneira como nós nos relacionamos com os animais. Bom, como ele disse, eu sou veterinário, né? Então, a minha experiência com os animais, obviamente, é ampla na questão do relacionamento com eles. E eu me lembro de uma situação específica que eu precisei fazer eutanásia de uma gatinha, de uma cliente minha, que é neurologista, e que tinha 70 gatos. Ela veio do Rio de Janeiro para São Paulo e trouxe 70 gatos. O Santuário da Sema tem 86, então nem acho assim tão surpreendente. E uma das gatinhas dela fez um quadro de insuficiência renal. Como ela é neurologista, eu passei o tratamento e ela foi fazendo soro em casa e tal. Até que passaram alguns meses, ela me ligou e falou: Sandra, ela está muito ruim. Muito, muito ruim mesmo. Eu acho que talvez a gente tenha que fazer eutanásia. Se der tempo, no final eu falo sobre eutanásia. Se não, alguém me pergunta, tá? Porque você for aborto, tem que abordar um monte de coisa antes de falar eutanásia, né? Fazer a diferença entre humanos, animais e tudo mais. Aí eu pedi para que ela me trouxesse realmente, ela estava muito ruim. E aí eu coloquei ela na mesa de atendimento, parei aqui atrás, porque era meu balcão de preparação de medicação. Quando eu fui preparando a medicação, eu fui ouvir ela falando com a gatinha. Foi a primeira gata dela. Ela falava assim: olha, eu queria te agradecer, porque você recebeu todos os outros 69 gatos, porque você foi extremamente carinhosa conosco, porque você foi carinhosa com todos eles, você foi a nossa mordoma da casa, né? E foi falando. A gatinha estava muito ruim. Quando eu virei com a medicação, anestesia, para fazer a medicação, enquanto ela falava, a gatinha estava passando a patinha no rosto dela. Aquilo me chamou assim muito tempo. Chamou a atenção e eu pensei: como será que essa gata está realmente entendendo? E nitidamente aquela gata estava entendendo, porque a resposta dela, a forma dela de se comunicar, claro que não poderia ser uma fala articulada como a nossa, porque eles não se comunicam como nós, mas não deixam de se comunicar conosco e entre eles. Então ali eu vi um nível de consciência muito alto. A SEMA ainda não existia, eu fundei a SEMA com outros amigos depois disso. Mas nós começamos a pensar e nos aprofundar para entender especificamente a alma dos animais, entender se havia diferença entre nossa alma e a alma dos animais, né? Quem tem animal aqui? Levanta a mão. Vocês já acham que eles pensam? Se fazem presente. Vocês acham que eles têm alma? Vocês acham que eles têm sentimentos? Então não é preciso da palestra. Já sabe tudo. Olha, Kardec, quando iniciou a codificação da doutrina espírita, quando ele iniciou para escrever o livro dos espíritos, ele partiu da observação. Ele observava, pensava, concluía e formava a pergunta para enviar a diversos centros espíritas, e aí se questionavam os espíritos, basicamente a equipe Espírito de Verdade, que enviava as respostas para ele, ele lia todas as respostas e concluía aquelas que eram muito parecidas, e aí colocava essas respostas no livro dos Espíritos. Isto é a pedra essencial quando nós falamos de doutrina espírita: observação. Então, quando nós observamos os animais, como essa história dessa gatinha que eu contei, outras histórias que eu poderia contar, e coisas que eu sei que se eu perguntar vocês vão contar, nós vamos concluir isso que vocês falaram. Eles pensam. Não é possível que eles não pensem. Eles têm inteligência. Não é possível que não tenham. Eles têm emoções. Não é possível que não tenham. Ah, ele tem consciência, porque quando eu chamo ele pelo nome, ele atende. Então, ele sabe quem ele é, né? E tudo isso está dentro da doutrina espírita. Isso é uma das coisas que eu achei mais incrível. A doutrina espírita é contemporânea. Todas as respostas, vou repetir, todas, sobre os animais, aliás, sobre qualquer coisa, está dentro da doutrina espírita. Tudo. A gente pode não entender, mas está escrito lá.
Então, quando nós observamos os animais, nós concluímos isso. Na questão 597 do Livro dos Espíritos, Kardec pergunta assim para o Espírito de Verdade: já que os animais têm uma inteligência que lhes dá uma certa liberdade de ação, há neles um princípio independente da matéria? E o Espírito de Verdade responde assim: sim, e sobrevive ao mundo. Então, na pergunta, Kardec já começa assim, ó: já que os animais têm uma inteligência. O que ele está dizendo? Que eles são inteligentes. É porque antes ele tinha perguntado se os animais tinham inteligência e o Espírito de Verdade tinha respondido que sim. Que lhes dá uma certa liberdade de ação. O que é liberdade de ação? Livre. Há neles um princípio independente da matéria. O que ele está perguntando? Espírito de Verdade, os animais têm alma. E ele diz sim, e sobrevive ao... Na questão 585, o Kardec pergunta mesmo se os animais têm livre arbítrio. E o Espírito de Verdade, ele responde, ele não começa dizendo sim. Ele diz assim, ó: não são simples máquinas como supomos. Aí quando a gente lê, a gente passa batida. Ah, tá bom. Ele responde depois que tem livre-arbítrio, eu já vou falar a respeito. Mas por que o Espírito de Verdade disse não são simples máquinas como supondes? Isso é uma coisa que deve nos chamar a atenção aos ouvidos até hoje. Os animais não são máquinas. Por que o Espírito de Verdade afirmou isso com tanta categoria? Ele diz a resposta assim, ó: não são simples máquinas como supondes, mas sua liberdade de ação é restrita aos atos da vida material. Ou seja, animal não tem livre-arbítrio no plano espiritual, só no plano material. Quem tem gato aqui? Já tentaram dar remédio para um gato? É fácil? Impossível. Quando a gente tem dúvida se o animal tem livre-arbítrio, é só tentar dar qualquer coisa para um gato. Vocês vão concluir rapidamente. Eu vou falar uma coisa que todo mundo já fez, quem tem gato. É assim, ó: você vai no veterinário, a primeira vez que gato é um filhote. Aí ele fala assim: vai dar 1/4 de comprimido de vermífugo. Como? É só pôr no fundo da garganta. Você sai feliz da vida com o gato e o comprimido. Corta o comprimido, 4 pedacinhos. Tenta abrir a boca do gato. O que acontece? Você fala, ok. Todo mundo faz a mesma coisa. Pega uma toalha, enrola o gato. Aí você tenta abrir a boca e enfiar o dedo. O que ele faz? Morde seu dedo. Aí todo mundo faz a mesma coisa. Arruma um lápis e coloca o comprimido, tenta empurrar. Ele mastiga o lápis. Finalmente, em algum momento você consegue que ele engole. E quando se desenrola ele, o que ele faz? Vomita o comprimido. Você pega o gato e enfia na caixa de transporte para o veterinário e fala assim: que eu tentei de tudo, eu gastei os 4 pedaços do comprimido que eu comprei de você e o gato não tomou. Ou seja, ele tem liberdade de ação, vontade. E não tem? Eles são enjoados. Quando você dá uma coisa e não quer, não tem quem faça comer. Tenta de tudo. Nada funciona. Você olha, você vai sair de casa, mamãe já volta, não é? Quando você chega, está desaparecida a criatura. Fez xixi na cama, destruiu um tênis. Vontade própria. Liberdade de ação. Animais fogem. Isso é liberdade de ação. Então não precisa ser um grande gênio. É só observar. No santuário nós temos um boi chamado Leonardo. Um dia minha caseira me ligou e falou assim: Sandra, porque lá ninguém dorme solto. Todo mundo tem suas casas. Os bois também têm a sua casa dos bois, que é uma casa enorme, mas eles têm. Então quando dá umas 5h15, 5h20, a Márcia pega um pouquinho, que é minha caseira, um pouquinho de farelo, quirela, farelo de trigo, quirela de milho, chama lá em cima no pasto: meus amores! E os bois vêm subindo, entram na casa para ganhar lá seu farelo, só que elas já ficam fechadinhos. Aí um dia ela me ligou e falou: Sandra, a casa dos bois estava aberta. Eu não sei. Fui abrir eles às 8 horas, estava aberta. Segundo dia aberta. Terceiro dia aberta. Aí o que ela fez? No quarto dia ela acordou bem cedo.
foi lá, bem de pé, com o celular. O Leonardo dava 7h30 da manhã, ia com o focinho no trinco, abria o trinco com o focinho, empurrava com a cabeça, abria o portão, saía todo mundo. Ele passou dias observando como abre o portão. Isso denota o quê? Inteligência. Já que os animais têm uma inteligência, diz Kardec, que lhes dá uma certa liberdade de ação, há neles o princípio independente da matéria, assim sobrevive ao... De onde será que vem os animais, né? Isso é uma... A gente olha para eles, para nós, eles são nosso cachorro, nosso gato. O meu cachorro. A gente tem uma mania de posse, né? O meu filho, meu cachorro, meu gato. Os animais é pior ainda. Se dependesse da gente, eles não desencarnariam nunca, só com a gente. E aí ficariam com a gente o tempo que a gente fica no plano espiritual. Reencarnariam conosco. E pronto. Isso é que nós gostaríamos, mas parece-me que não é exatamente o que eles precisam. Bom, tem uma colocação do Emmanuel, no livro Emmanuel, Psicografia do Chico Xavier, em que ele fala assim, ó, já que esta palestra, a palestra dele, tá? No livro, não a minha, são os animais, nossos irmãos inferiores, sinto-me à vontade em declarar que todos nós já nos debatemos em seu acanhado círculo evolutivo, apesar da teimosia de tantos quanto persistem em não reconhecer. O que ele está falando? Todos nós já estivemos na fase de animais. Tem certeza, Sandra? Ué, eu tenho, porque Emmanuel falou. Emmanuel? Mas não foi só Emmanuel que falou. No Livro dos Espíritos, na questão 540, o Espírito de Verdade diz assim, ó. Na natureza tudo serve, tudo se encadeia, desde o átomo primitivo até o arcanjo, pois ele mesmo começou pelo átomo. Admirável lei de harmonia que não podeis compreender. Alguém pode me dar um exemplo de arcanjo? Não vale Misael, Gabriel, nenhum é. Se não for Elsa... Jesus é um arcanjo. Claro que isso não é coisa da minha cabeça. No livro A Caminho da Luz, Emmanuel, logo no primeiro capítulo, não só diz que Jesus é um arcanjo, quanto ele é o governador do planeta Terra. Um livro maravilhoso, hein? Um livro maravilhoso. Logo no primeiro capítulo, quando ele vai falar da formação da Terra. Enfim, eu não vou adentrar esse assunto, porque senão eu vou começar a falar a Caminho da Luz e não vou falar sobre os animais. Quem tiver curiosidade para saber sobre a formação da Terra, sobre Jesus como arcanjo, governador do planeta, divirtam-se com a Caminho da Luz. Então, ele é um arcanjo e mais governador do planeta. Então, vamos à questão 540 do Livro dos Espíritos. Na natureza, tudo serve. Vou trocar a palavra arcanjo por Jesus, tudo bem? Não estou falando nenhum problema, porque Emmanuel diz que Jesus é um arcanjo, e que me parece muito óbvio. Quando nós vamos estudar sobre evolução, o ápice da evolução é justamente o arcanjo. Na natureza tudo serve, tudo se encadeia, desde o átomo primitivo até Jesus, pois ele mesmo, Jesus, começou pelo átomo. Só substituir arcanjo por Jesus. Tem muitos livros que falam sobre evolução. Um dos principais é Evolução em Dois Mundos, do André Luiz, Psicografia do Chico Xavier e Valdo Vieira, que vai falar muito sobre evolução. Vai falar todas as fases de evolução, vai falar sobre o desenvolvimento da consciência, enfim. Mas tem um livro que o primeiro trecho resume um pouco sobre isso. Se chama Iluminação Interior, do Espírito Joana de Ângeles, Psicografia do Divaldo Pereira Franco. Um outro, para resumir um pouquinho, esse é no Mundo Maior, do André Luiz, o Chico Xavier, vai falar um parágrafo sobre isso. Mas na Iluminação Interior ela fala assim, ó, Deus prossegue criando sem cessar. Seu psiquismo dá origem a verdadeiros fascículos de luz que contém em germe todo o seu processo de evolução, iniciando em sono profundo nos minerais.
Aí ela vai falar um pouco de evolução, transfere-se para o reino vegetal. Vai falar mais um pouquinho, transfere-se para o reino animal, do animal para o bípede pensante. Quem que é o bípede pensante? Estranho a gente ouvir, né? Bípede pensante. Mas somos nós, é que a gente acha que a gente é muito evoluído. Na Revista Espírita de 1858, quando Kardec fala sobre o planeta Júpiter, descrevendo os habitantes de Júpiter, o Espírito que fala com ele fala assim, ó, que eles vivem em média 500 anos. Não se arrastam como nós, levitam. Aí você lê isso e fala assim, eu me arrasto? Mas eu me arrasto perto dos habitantes de Júpiter, a gente ainda se arrasta. Para a gente ver que nós estamos ainda um longo processo de evolução. Então, o Espírito começa em que fase? Reino mineral. Átomo. Como diz o próprio Espírito de verdade. Milhões de anos depois, em sono profundo, se transfere para o reino. Milhões de anos depois, ainda em sono profundo, se transfere para o reino do animal para o. E a próxima fase, acreditem se quiser, nós chegaremos ao reino angélico ou. Diz André Luiz, no livro Evolução em Dois Mundos, que dos primeiros atos do Espírito, lá no reino mineral, os primeiros passos, até os primeiros passos de homem primitivo, ele leva, em média, 1 bilhão e 500 milhões de anos. 1 bilhão e 500 milhões de anos. Não sei para que a gente mente em idade. A gente tem, no mínimo, 1 bilhão e 500 milhões de anos. Ou seja, os animais são nossos e espíritos em evolução como. Tem uma questão do livro dos Espíritos, questão 610 do livro dos Espíritos, que o Espírito de verdade fala assim, ó, a espécie humana é a espécie que Deus escolheu para a encarnação dos seres que o podem conhecer. Quando nós estamos estudando o livro Amor Imbatível ao Amor, de Joana de Ângeles, o Ser Consciente de Joana de Ângeles, o Homem Integral de Joana de Ângeles e Jung, eu não vou adentrar muito a fundo tudo isso, porque nós não temos tempo. Eu precisaria de umas 3 horas só para falar sobre o desenvolvimento da consciência, mas resumidamente, nós aprendemos que os animais, conforme nos diz a questão 607A do livro dos Espíritos, eles estão em individualização. Individualização, segundo Jung, é o desenvolvimento da consciência para o próprio ambiente e para si mesmo enquanto corpo. Joana de Ângeles diz que nós estamos em individuação, ou seja, estamos desenvolvendo a consciência para Deus e para nós mesmos enquanto espíritos. Veja, nós sempre fomos espíritos em evolução. Sempre reencarnamos, sempre desencarnamos, desenvolvendo a consciência. Um dia a gente vira espírita e descobre que a gente é espírito em evolução. A gente fala, nossa, a gente reencarna, a gente desencarna, a gente está evoluindo, existe um umbral, né? Existe um plano superior. A gente fala, se André Luiz foi para o umbral, eu vou também. Se ele ficou 8 anos, eu vou ficar no 20. Isso é teoria de espírita, né? Nós só descobrimos uma coisa que sempre aconteceu conosco e nós não tínhamos consciência. E passamos a ter consciência das leis divinas, do Evangelho, da existência de Deus. Os animais não sabem que existe Deus. Eles estão desenvolvendo a consciência para o próprio corpo e para o ambiente ao redor. Não fazem ideia. Quando eles desencarnam, eles não sabem que são espíritos que desencarnaram. Eles continuam sendo eles. Né? Quando adentrarem a fase de humanidade, como diz o livro dos Espíritos na questão 610, a espécie humana é a espécie que Deus escolheu para a encarnação dos seres que o podem conhecer. Então, os animais são espíritos em evolução como nós. A relação não se dá de homem para animal. Vocês acham, não vou nem colocar Jesus, porque como ele é um arcanjo, a gente acha inacessível. A gente pensa que Jesus é igual um governador aqui, que nunca vai ter acesso a ele. Então, preconceito nosso. Né?
Mas vamos imaginar espíritos muito superiores a nós. Meimei, Jordiantes, né? São espíritos de bastante luz. Vocês acham que eles se relacionam com nossos mentores, os mentores da casa que está cheio? Vocês acham que eles se relacionam conosco, olhando para nós como seres inferiores ou como irmãos? Vocês acham que nós somos evolutivamente inferiores a eles? Eu acho que eu sou. Não posso falar pelo nível de evolução de vocês. Cada um conhece a própria evolução. Eu, Sandra, posso dizer que não estou no nível de Joana de Ângeles, por exemplo. Vocês é com vocês. Não tem essa luz ainda. Ou seja, a relação deles conosco é de espírito para espírito. Eles entendem que devem nos auxiliar no processo de evolução. Nossa relação com os animais, devido a uma colocação que inclusive Kardec coloca no livro, na Revista Espírita de 1865, que é o antropocentrismo. O que é antropocentrismo? Sabe? O homem é o centro do universo. Nós nos consideramos o centro do universo. Sem dúvida. Tudo aqui está para nós. Então, nós nos relacionamos com os animais como homens perante os animais. E ainda achamos que eles estão aqui para nos servir. O que é estranho, porque o governador do planeta, e eu posso já antecipando dizendo que Emmanuel nos conta no livro A Caminho da Luz, quando fala da formação do planeta, o dirigente dos engenheiros e arquitetos espirituais que construíram a Terra, quando pousou suas asas luminosas sobre a Terra, disse assim: olha, eu não estou aqui para ser servido, mas para servir. E nós, no nosso acanhado nível de evolução, dizemos que nós estamos aqui para sermos? Acho que a gente não entendeu alguma coisa. Acho que nós não entendemos alguma coisa. Acho que nós precisamos rever qual é o nosso papel perante tudo que existe no planeta. Tem uma colocação que está no livro, uma frase de André Luiz, nos Domínios da Mediunidade, em que ele fala assim: ó, tudo é espírito no santuário da natureza. O espírito, como assim que faz mesmo? Reino? O chão que eu estou pisando é o que? Reino? Essa parede aqui é reino? Hã? É espírito? Que difícil, né? Quando a gente ouve o reino mineral, aí quando a gente pergunta, é espírito? O espírito começa em que reino? O reino mineral tem espírito? Não. Sim ou não? Não. Começa em que fase? Reino? Agora ninguém responde. No começo estava todo mundo mineral, agora está em silêncio absoluto. Atenção. Reino mineral. Reino mineral. Reino mineral tem espírito? Sim. Isso nos detalha André Luiz em Evolução dos Mundos, convido todos a lerem. Em sono sem consciência, nos primeiros passos do processo de evolução. O oxigênio, O2, é de que reino? Mineral. Tem espírito ligado à molécula de oxigênio? Sim. Sandra, nós estamos respirando espírito? Só um minutinho, Sandra. Segundinho, para! Mundo para. Ó, vou aprofundar um pouco. Nossas células são formadas, toda a matéria é formada por átomos. Será que na nossa célula tem espírito ligado a cada célula? O que vocês acham? São seres vivos. É? Seres vivos em evolução também. No livro Evolução em 2 Mundos tem um capítulo só falando que as nossas células são estágios de evolução do espírito. Em sono sem consciência. Vocês estão olhando como se fosse uma louca completa.
Seria Vocês pensam que eu não vendo o olhar de vocês para mim? Seria alma grupo? Kardec pergunta no livro dos Espíritos se existe alma grupo. Isso. Não existe alma grupo. Todos somos espíritos individuais desde o momento que somos criados. É que para nós é muito chocante entender isso. Para mim já não mais, né? Porque eu estou nesse... Há muito tempo. Quando a Luiz conta no livro Emmanuel conta no livro Emmanuel, dos Convertores do Chico, que no estágio em que eles se encontram, eles estão estudando a consciência relativa dos espíritos em fase de célula. Eu não sei nada. Estou falando isso para vocês, para nós aprofundarmos um pouco, entendermos o nosso papel perante a natureza. O ar que respiramos é vida espiritual abundante. Nosso corpo é vida espiritual abundante. O chão que pisamos é vida espiritual abundante. Nosso olhar gira em vida espiritual abundante. O planeta é formado por espíritos em diversos corpos, em diversas fases de evolução, em vida espiritual abundante. Tudo é espírito do santuário, da natureza. Foi isso que André Luiz nos disse no livro Nos Domínios da Mediunidade. E quando nós passamos a compreender isso, nossa consciência se expande de maneira magnífica e passamos a entender que tudo que vive é nosso próximo, nosso irmão. Amai a Deus sobre todas as coisas, é o próximo como a si. Saímos do patamar de quem precisa se servir para ocuparmos o patamar do estágio de espírito em evolução no nível mais alto perante os nossos irmãos. Aquele que tem o papel de educador e representante de Deus na Terra, que deve auxiliá-los no processo de evolução. Nos diz Emmanuel, no último parágrafo do capítulo sobre os animais, no livro Emmanuel: tomai como obrigação sagrada o dever de amparar os animais em todas as fases de sua evolução. Nossa relação com os animais não é de homem para animal, é de espírito para espírito. São eles nossos parentes mais próximos, nos diz Emmanuel, apesar da teimosia de tantos quanto persistem em não o reconhecer. Por isso que eu falei para vocês que os animais da doutrina espírita não é coisa nova, é novo para... Claro que Kardec não poderia falar isso de maneira tão clara em 1860. Para vocês terem uma ideia, a capa da Revista Espírita de janeiro de 1866 era assim, ó: mulheres têm alma. Fiquei chocadíssimo. Livro dos Espíritos, segunda edição, 1860. Capa da Revista Espírita de janeiro de 1866. 6 anos depois, mulheres têm alma. E ele escreve um longo capítulo falando que mulheres têm alma. Por que mulheres têm alma? Que os índios têm alma, negros têm alma. É um absurdo, mas para eles não era um absurdo. Tem um livro muito bom chamado Viagem Espírita, em 1862, que conta Kardec fazendo visita a vários centros espíritas na França e alguns outros países da Europa. Aí um dia reuniram vários dirigentes do centro espírita, acho que em Lyon, posso estar errado, reuniram vários dirigentes. Aí eles fizeram uma pergunta, todos juntos. Aí eles fizeram uma pergunta para Kardec, ó, vou fazer um parênteses aqui. Kardec era casado com a Amélie Baudet. Kardec era um educador. E a Amélie Baudet era uma educadora. Os dois trabalhavam juntos, existia uma escola. Kardec era um feminista. Mas os dirigentes do centro espírita, não. Perguntam para Kardec: devemos permitir que as mulheres frequentem as sociedades espíritas? Pergunta capciosa. Porque se ele dissesse seus loucos machistas, a doutrina espírita não estaria aqui. Assim como se ele dissesse que os animais são nossos irmãos, espíritos como nós em evolução, nós também não estaríamos aqui. Ele para um pouco e pensa e diz: sim, eu queria ver o que é ser da doutrina espírita, agora um comentário meu, sem as mulheres. Porque a maioria dos centros, quem coordena são as mulheres. Na SEMA tem tipo 5 homens, 30 mulheres. Agora voltando. Ele diz assim: sim, porque será bom para elas no desenvolvimento dos deveres do lar.
Porque o que ele ia responder, gente? As mulheres não sabiam nem escrever na época. A Melibodê era uma coisa, que aliás foi um pilar essencial no trabalho de Kardec. Mas os presidentes das sociedades espíritas era outra coisa. Então, hoje nós estamos no momento que os animais passaram da nossa cama, do nosso quintal para a nossa cama. Não houve nem intervalo. Daqui. Primeiro eles deitam, depois a gente escolhe onde a gente vai. E dependendo do dia, se for gato e muitos gatos, você nem consegue deitar. Você vai no cantinho ali, tem uma briga, você se ferra. No meio da noite. Porque houve um entrave entre os gatos. Nós passamos a observar muito mais os animais. A olhá-los de outra maneira. Isso vem crescendo na Terra. Porque é natural para um planeta de regeneração em que o bem deve imperar, que nossa relação com os animais seja uma relação de irmãos e que nós passemos a ser responsáveis pela evolução deles, assim como os espíritos superiores que nós procuramos quando a gente vem no centro espírita, quando a gente vai tomar um passe. Como nós desejamos que eles nos amem, que eles cuidem de nós, que eles nos auxiliem no processo de evolução, que tem alguém cuidando de nós, esse é o nosso papel perante os animais. Claro que durante muito tempo nós acreditamos que os animais eram máquinas. Aliás, por que o Espírito de Verdade fala? Não são simples máquinas como supõe. Porque Descartes, mais ou menos 1600 alguma coisa, disse que os animais não tinham alma. Ele disse que eles eram máquinas ultra complicadas, que não sofriam, que quando gemiam, isso equivalia ao ranger da roda de uma carroça, que não tinham dor. E nós absorvemos esse entendimento. Então, em 1860, o Espírito de Verdade vem falando assim, deixa eu deixar uma coisa marcada. Animais não são simples máquinas como os humanos. Para que isso fique guardado em nossa mente. Houve uma grande modificação na maneira como nós nos relacionamos com os animais. Mas é necessária ainda uma outra grande modificação para que nós possamos adentrar o planeta de regeneração condizentes com a lei de amor, justiça e caridade. A doutrina espírita nos fala que os animais têm consciência. A ciência, felizmente, desde 12 de julho de 2012, fala a mesma coisa através da declaração de Cambridge, de uma série de trabalhos que concluíram que a doutrina espírita já fala que os animais têm consciência, que os animais têm sentimentos, que os animais têm emoções. Aliás, a declaração de Cambridge diz assim, todos os mamíferos, todas as aves, e até mesmo algumas outras criaturas, como polvos, quem quiser, então no Google, declaração de Cambridge em português, vocês vão achar todos os trabalhos científicos demonstrando isso. Mas a doutrina já fala isso e a nossa observação fala a mesma coisa. No Santuário da Sema, nós temos um porco chamado Lucas, que é extremamente sistemático. Você está deitado aqui. O feno que ele deita é para ser colocado aqui. Se o tratador colocar lá, ele passa o dia carregando o feno daqui para cá. Porque onde que ele deita? Quando ele vai comer, ele tem um ritmo. Primeiro a melancia, depois as folhas, depois a ração. Se der ao contrário, ele não come. Primeiro a melancia, depois as folhas, depois a... Isso demonstra uma personalidade, ou seja, até agora, quem falou foi a Sandra, agora quem vai falar são os animais. Nossa relação com os animais se equivocou durante séculos e séculos, porque nós não fomos capazes de entender isso. Nós estamos começando a entender hoje que eles têm alma, que eles têm inteligência, que eles pensam. André Luiz vai falar longamente sobre o pensamento dos animais no livro Mecanismos da Mediunidade, que nós não vamos adentrar hoje, mas ele fala claramente que os animais pensam, até do jeito que eles pensam, ele fala. Que eles têm emoções, que eles são capazes de amar. A doutrina espírita, de novo, foi contemporânea nisso. Na questão 129 do livro Consolador, Emmanuel pergunta através do Chico Xavier: devemos nos alimentar da carne dos irracionais?
E a resposta é: a alimentação à base da víscera dos animais é um erro de enormes proporções, do qual derivam inúmeros vícios da alimentação animal. Para nós isso é um choque, porque nós somos educados como? Nossa avó, nossa bisavó, tataravó, a mãe, tudo assim. Eu também, gente. Tive o mesmo processo de educação. E quando eu li essas coisas, na verdade, quando eu li Missionários da Luz, do André Luiz, no capítulo 4, ele fala assim: os animais selvagens fogem ao homem de qualquer constituição, mas os animais domésticos, por confiarem em nós, se submetem ao cutelo no matadouro, muitas vezes entre lágrimas de aflição, incapazes de discernir onde começa a nossa perversidade, onde termina a nossa perversidade. Quando eu li isso, foi a primeira vez que eu parei para pensar. Eu pensei: eu sou veterinária, eu amo os animais, sei que os animais, e gosto, e tenho uma alegria no meu coração de pensar que os cães com os quais eu me relaciono são espíritos, que eles têm alma, que fazem parte da minha família espiritual por afinidade, conforme diz a Revista Espírita de 1858. Eu gosto de saber que eternamente eu vou me relacionar com eles. Eu tenho certeza que vocês também gostam, porque é um alívio a gente saber que o Ninho que conviveu conosco, que desencarnou com 16 anos, não é um animal que eu nunca mais vou ver. É um alívio saber que eu vou vê-lo ainda inúmeras vezes. Ele vai reencarnar no meu núcleo familiar e eu vou vê-lo evoluir, ele vai acompanhar a minha evolução. É uma grande alegria saber que eu vou vê-lo no plano espiritual. Nós vamos ter que entrar nesse assunto, mas a doutrina espírita fala a mesma coisa. No entanto, André Luiz, Emmanuel, o Espírito de Verdade, ele está falando assim, ó: o cachorro, o gato são espíritos em evolução, têm consciência, inteligência e livre-arbítrio. Ele está falando os animais. Os animais têm sentimento. Os animais são espíritos em evolução. Os animais criam vínculos afetivos. Os animais confiam em nós. Os animais são filhos da humanidade. Os animais são capazes de sorrir e são capazes de chorar, conforme nos diz André Luiz em Missionários da Luz. Os animais são nossos filhos, nossos parentes mais próximos, aos quais nós temos a obrigação sagrada de cuidar. 70 bilhões de animais desencarnam por ano para a alimentação humana. 1 trilhão de peixes. E aí, quando eu parei e olhei tudo isso, pensei: não é possível. Foi um grande choque. Um grande choque. E eu sou de família espírita. Para não me desviar, sabe? O espírito em resgate, a tarefa, a família espírita. Fui lá com Missionários da Luz. Eu falei: mãe, isso aqui é verdade? Ela disse: é. Eu falei: por que a gente conta? Porque nós nunca paramos para pensar. Então, meu tempo já esgotou. Já ultrapassei. Porém, eu queria deixar aqui uma reflexão. Como espíritas, estudantes do Evangelho de Jesus, interessados no amor ao próximo, na instalação de um planeta de regeneração, para que nós não nos esqueçamos de nossos deveres perante os espíritos em fase anterior à fase de humanidade, que é que nós nos encontramos hoje. Porque enquanto nós estamos refletindo, discutindo e pensando, eles estão morrendo nas filas dos abatedouros, nos zoológicos, nos laboratórios de testes, incapazes de compreender por que aquilo está sendo feito com eles. Eu citei aqui 2 textos, Consolador e Missionários da Luz, mas há N textos nos alertando quanto a isso. Missionários da Luz, década de 1940, nós estamos em 2023.
A questão do Consolador é 1930, tem quase 100 anos. Para mim e para os animais não importa nada disso. Eu tenho certeza que chegará o dia em que eles não vão sofrer como eles sofrem hoje. Não haverá mais animais abandonados porque o homem entendeu que são nossos irmãos. Não haverá mais mães chorando porque seus filhos foram afastados deles. Não haverá mais animais presos em zoológicos porque nós acharemos isso um absurdo. Daqui 100 anos nós vamos olhar e pensar, meu Deus, nós comemos os nossos irmãos animais. E nós nem sabíamos o que estávamos fazendo e os escravizamos, os exploramos. Isso não vai mais acontecer. Mas meu sonho é que isso não mais aconteça através da doutrina espírita, que é a essência do amor ao próximo, da caridade, da esperança, da regeneração e do evangelho. Convido vocês. Eu acho que nós vamos estar desencarnados. Quando isso acontecer, nós podemos abrir abatedouros, frigoríficos, jaulas, e dizer, meu filho, Jesus me mandou aqui para dizer que acabou. Nunca mais ninguém vai lhe causar tanta dor. Nunca mais vocês vão chorar pela crueldade humana. Nunca mais vão se desesperar sem que ninguém possa resolver. Nunca mais ninguém vai lhes trancar. Porque o homem finalmente entendeu que é um representante de Deus e do amor. E está aqui para amá-los como Jesus nos ensinou. Muitíssimo obrigado por me ouvir. Que Jesus nos abençoe a todos. Palmas para o Arrisca uma pergunta ou duas? Alguém? Eutanásia. Não. Desculpa. Eutanásia. Para entender eutanásia tem que entender o desenvolvimento da consciência. Animais têm consciência para o próprio corpo e o ambiental. E nós estamos desenvolvendo a consciência para Deus e para nós mesmos enquanto os animais num sofrimento insuportável não desenvolvem mais a consciência. Insuportável é assim, gente, quando você não tem mais recurso nenhum e é uma dor insuportável. Não é animal paralítico, não é animal velho, não. É sofrimento insuportável. A dor é insuportável, você não tem recurso. O ser humano em sofrimento insuportável apela para quem? Deus. O animal não tem essa consciência. Então, em sofrimento insuportável, que você não tenha mais recursos, sofrimento insuportável do animal, não do tutor, porque o nosso sofrimento insuportável chega muito antes, eles são bem mais resignados. Nesse caso especificamente, nós podemos intervir com anestesia e fazer eutanásia. Então a nossa pergunta deve ser assim, ó: será que ele está evoluindo ou ele não evolui mais? Eu estou interrompendo o processo de evolução? Ele perde a consciência. Às vezes ele não perde a consciência, mas ele está no sofrimento insuportável que está gemendo sem parar, por exemplo. Ele fica todo em teste, cardiológico, quando ele deu uma renal. Ele perdeu a consciência, você pode considerar que... É porque junto com aquele processo ele tem uma uremia no renal. A uremia causa úlceras na língua, na boca, esôfago, estômago, não tem medicação que seja melhor. E a ureia sobe para o cérebro e faz o quadro neurológico. Esse processo é insuportável. Não tem nada que você faça para melhorar essa vida. Então, nesse caso, você pode entender. É difícil às vezes, porque para nós o sofrimento chega antes. A gente, quando o médico dá um diagnóstico, às vezes, que é uma doença grave, a gente já quer que... Às vezes o próprio veterinário indica que a pessoa vai sofrer muito, mas ele ainda não está. Entenderam? Ficou claro? Quem não entendeu? É uma decisão difícil, gente.
não como nós entendemos. Questão 23 do livro dos Espíritos, Espírito de Verdade pergunta: o que é Espírito? Resposta: o princípio inteligente do universo. Ou seja, Espírito e princípio inteligente são sinônimos. Eu poderia passar uns 50 minutos falando sobre isso, mas não vou. Então, bem resumidamente, Espírito e princípio inteligente são sinônimos. Animais são espíritos de evolução? Sim. Tanto que na questão 600 do livro dos Espíritos, quando o Espírito de Verdade se refere aos animais, eles falam assim: não. O espírito do animal. Aí na 67 ele fala o princípio inteligente, que são sinônimos. Na fase evolutiva em que ele se encontra, ele não sabe que existe Deus, nem que existe Espírito. Então ele não pode ser intermediário. Não sabe nada da vida espiritual, ele não pode ser intermediário. Médio é intermediário por excelência. Emmanuel nos fala no livro Consolador que os animais são capazes de ver espíritos. Mas eles não têm como escrever que estão vendo espíritos. Primeiro, eles não sabem que é espírito. Ainda que eles saibam, eles não têm como dizer para nós que são espíritos. Então, Emmanuel chama de percepções mediúnicas. Mais alguma pergunta? O amor que você tem pelo bichinho favorece depois uma informação dele. É assim. O amor que nós dedicamos a eles são um impulso do processo de evolução. O veterinário tem o papel de manter o corpo físico para que o espírito que está ali habitando aquele corpo possa utilizar o corpo como instrumento do processo de evolução. Mas o amor é o impulso para o processo de evolução. Entendeu? Então, nosso papel é definitivamente amá-los. É difícil para nós, ainda com o pensamento antropocêntrico, entendermos isso. Quando a gente diz, mas meu filho, é filho mesmo. Porque o que são filhos? Espíritos que Deus nos confiou no processo de evolução. São os animais. Espíritos que Deus nos confiou no processo de evolução. E muitas vezes são espíritos que estão ligados a nós há muitos séculos. Vinculados a nós. Então nós vamos ter, por alguns deles, um amor muito profundo. Porque nos conhecem, realmente. E estarão ligados a nós pela eternidade. Na revista Espírita de 1852, Kardec fala assim: ó, nas famílias espirituais que se formam mais alto, há um grande número de animais crescendo. Por assim vir. Eles entraram rapidamente. Isso aí daria outra palestra. Bem resumidamente, Não. é uma coisa que se acredita mesmo, porque na questão 600 do livro dos Espíritos, o Espírito de Verdade disse que o espírito do animal, quando desencarna, é imediatamente recebido por espíritos aos quais incumbem essa tarefa, não tem tempo de se relacionar com outras criaturas. E aí, sei lá por que cargas d'água, o espírito deduziu que por causa disso, ele reencarna imediatamente. Mas, na verdade, eles não têm livre-arbítrio no plano espiritual, lembram? Sua liberdade de ação é restrita aos atos da vida material. Então, quando eles desencarnam, eles são logo recebidos por espíritos responsáveis por eles, encaminhados às colônias espirituais. E aí, resumidamente, eles podem reencarnar mais rápido, eles podem trabalhar no plano espiritual ou até estudar no plano espiritual. Claro que não é igual mesmo estudar o livro dos espíritos. Mas André Luiz escreve no livro Evolução dos Mundos, os animais, como um jardim de infância, desenvolvendo centros nervosos. Né? Então, são como escolas, realmente. Então, depende da necessidade de desenvolvimento da consciência naquele estágio em que eles estão. Ele descreve, por exemplo, no livro Nosso Lar, animais trabalhando, auxiliando no resgate de espíritos no umbral. No livro Memórias de um Suicida, a Ivone Pereira descreve cavalos auxiliando no recolhimento de suicidas no Rio de Janeiro. Então, eles trabalham no plano espiritual, eles estudam no plano espiritual ou podem reencarnar mais rápido. E eles podem ficar décadas no plano espiritual. Depende. Coisa aí na frente,
inicial, né? Então, quando o médico me conheceu, era o primeiro médico da minha mãe, o primeiro médico, tudo, já ficou atrás do médico, eu esquecendo um pouco a Anitta. Nós sempre acredito que fazia uma semana que a Anitta não foi. Quando nós percebemos, eu falei, mãe, que Deus, a Anitta não está comendo. Ah, porque eu sei que ela sentiu a Depressão. a depressão que minha mãe, a primeira neta, né? Ficou atrás do neto, e esqueceu um pouco a Anitta. Mas você acredita que ela sentiu aquele esquecimento foi Nosso boi Leonardo ficou em depressão quando fez a castração com anestesia geral. Ele andava com uma tonelada. Tive que entrar com uma homeopatia específica para depressão. Para ele melhorar, porque ele ficou inconformado. Gente, eu já passei meu tempo, ó, obrigado. Vamos expulsar. Ele ficou pobre e tem que tomar remédio. Muito obrigada.